Dando sequência para o nosso estudo, nossa passagem aqui do livro Shiva Samhita, chegando no capítulo 2, ele fala sobre o microcosmo, esse universo interno. E o primeiro sutra é sobre o Monte Meru, onde, rodeado por 7 ilhas, assim como lagos, marés, colinas, planícies, respectivas deidades que o presidem. Ele está fazendo o Monte Meru, de acordo com o autor, o comentarista aqui desse Shiva Samhita, um lugar mítico, em que as deidades convivem, um dos, né? É, e esse Monte Meru tem uma referência com a coluna vertebral. Nesse capítulo do Microcosmos, ele vai falar um pouco sobre o que acontece internamente, como o corpo é entendido internamente por esse Yoga Shiva Samhita, nessa data peculiar que a gente viu no primeiro vídeo. Também há sábios e lugares de peregrinação, templos e etc. Fala-se também a famosa frase do Sol e da Lua. E de onde isso veio? Veio da tentativa de explicar esses dois canais famosos nesse entendimento interno do corpo, por onde se passa a energia vital, ou o que o yoga chama de prana, Ida e Pingala. Ida estaria relacionado à Lua e Pingala ao Sol. E nesse entendimento, esses canais passam a energia e se confluem entre as sobrancelhas. Inclusive, é um chakra chamado Agnya Chakra, que seria esse chakra da consciência, do conhecimento. Esse Agnya Chakra também tem outro nome, chamado Trikuti. Trikuti, ou Trikuti. Falar o sânscrito é para quem estuda bastante o sânscrito, né? E nessa região, inclusive, é uma região que pode servir para ponto de concentração, de meditação. E se você meditar nesse ponto, você vai adquirir as funcionalidades desse chakra, como verdade de acordo com as influências que esse yoga recebe. Que algumas influências são do Vedanta, como a gente viu, do budismo. Então, esse chakra, nessa região, é onde confluem essas dois canais que são chamados nadis. Uma chamado Ida e outro Pingala. Outro canal super importante, que seria no canal central. Esses dois outros canais, eles espiralam em torno desse eixo central. Esse eixo central é chamado um canal Sushma. Então, Sol e Lua, esses dois canais, e esse canal central. Inclusive, tem uma referência aqui dizendo que os elementos são Sol, Lua e Fogo, esse canal central. Então, esse monte, no início, Monte Meru, seria uma referência a esse canal central que acontece no microcosmos. E de lá está, no topo desse monte, está a Lua. Então, a Lua aparece em algumas figuras de Shiva, como essa, como no topo da cabeça. Então, nesse próprio livro, traz no topo do Monte Meru, topo da coluna vertebral, está a Lua, fazendo jorrar para baixo o néctar das suas 16 fases. Então, esse entendimento corporal permeia o yoga. Sol e Lua, Monte Meru, os chakras, são mencionados aqui nesse livro. Outra referência para o canal da Pingala, que é Sol, e de Ida, que é a Lua, esse de Ida tem uma referência do rio Ganges, semelhante ao rio Ganges, o Ganges celestial, como um raio de luar. O canal solar também traz uma referência ao Nirvana, também uma aproximação do budismo. Outro ponto importante também nesse capítulo é sobre essa energia na base da coluna chamada Kundalini. E que ela é uma energia que, a princípio, está adormecida e depois vai ser despertada pelas práticas de meditação, pelas práticas de conhecimento dos Vedas, como se diz aqui, pela entrega a essa divindade que é Shiva. Tudo isso auxilia nesse despertar de Kundalini, que está na base da coluna e que subiria por esse canal central, chamado Sushma. Tudo isso nesse segundo capítulo sobre o microcosmos. Mas para o final desse capítulo, dentro do nosso corpo está uma alma individual. Então há, de certa forma, essa divisão entre alma individual e alma universal. A alma universal, pro Vedanta, o que influencia esse yoga, Brahma. Então essa alma individual é aprisionada por resultados das ações, que são chamados de karma. Então ações positivas e negativas vão gerar reações da mesma forma, e esse é o karma. Mas quem estaria no caminho do yoga começaria a aliviar esses karmas, tanto positivos quanto negativos, se tornaria um homem liberto, que é uma das propostas de libertação desse tipo de yoga.
por que desse tipo de yoga e não outros? Existem tipos de yoga que não procuram libertação, que procuram apenas poderes paranormais. Inclusive a gente vai chegar lá no capítulo mais na frente, ele vai comentar um pouco desses poderes especiais que o praticante pode alcançar. Fala sobre a lei do karma, fala sobre esse apego às coisas que passam, como Maya, que de certa forma pode ser interpretado por a ilusão do mundo. O mundo é criado de uma imagem ilusória por essa consciência superior Brahma, como se o mundo fosse um sonho de Brahma. E se apegar a esse sonho tem a ver com o ego, né? E o conhecimento verdadeiro seria perceber que isso tudo é uma grande ilusão e você se apegar a esse algo transcendental, que ao mesmo tempo é total, monista. Uma parte interessante que é sobre os desejos. Há aqui uma menção que os desejos não podem ser eliminados totalmente. Há uma relação de desejo, Maya e sofrimento. Ilusões, desejo e sofrimento. Talvez advinda do budismo, pois o budismo tem um pouco dessa fala. Ele não cita qual é o budismo nesse livro, mas só cita que há influências do budismo. E alguns budismos trazem essa fala do desejo como fonte de sofrimento. Mas ele dá uma saída, que o conhecimento se torna o meio dessa libertação. Conhecimento vidya e essa libertação moksha. Então, em textos, você vai encontrar moksha, você vai encontrar libertação, você vai encontrar samadhi. São termos que trazem essa libertação espiritual. E aqui nas últimas partes, ainda citações sobre o nirvana, sobre o obscurecimento das ilusões, que as ilusões causam na mente. E assim a gente acaba esse segundo capítulo. O próximo capítulo é sobre o sistema e suas práticas. Os pranas. Também nesse capítulo 2 há o entendimento do mundo pelos elementos. Influência do Ayurveda. O Ayurveda entende o mundo como terra, água, ar, fogo e éter. O éter é relacionado a Brahma. E como a gente viu, fogo, lua, relacionado àqueles dois canais. Fogo, o canal central. Sol, lua, aqueles dois canais e Pingala. E é isso aí.